Hoje, você começa uma jornada para aprender a história completa da Bíblia, para entender o Antigo e o Novo Testamento, desde Adão no Jardim do Éden até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida, quando você terminar esta série, não será mais o mesmo. Neste primeiro episódio, testemunharemos o início de tudo, a criação perfeita, a queda trágica e a ascensão de um povo escolhido por Deus, culminando no maior rei que Israel já conheceu. Tudo começou no princípio. Antes do princípio, havia apenas Deus. Ele nunca deixou de existir. Ele existe desde a eternidade. Ele não teve origem. Ele é a origem de tudo. Ele não foi criado. Ele é o criador de todas as coisas. Ele não começou a existir. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No sexto dia, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e do homem ele criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus, viviam encantados no jardim de Deus como administradores da criação divina. No entanto, eles caíram em pecado, e toda a raça humana foi mergulhada neste abismo de total depravação, porque todos nós estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por ciúmes, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Através dele, uma linhagem santa começou a surgir, que se voltou para Deus. Contudo, não demorou para que a terra se enchesse de maldade e violência. Deus então decidiu exterminar o homem que havia criado da face da terra. Mas havia um homem justo, Noé. Portanto, Deus derramou julgamento através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas, em uma arca que haviam construído. Através dos filhos de Noé, Deus recomeçou a origem de vários povos. Sem se tornou o pai das nações semitas, Cã se tornou o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé se tornou o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abrão de Ur dos Caldeus. Abrão deixou sua terra e sua parentela e se tornou um peregrino da fé, levantando altares a Deus por onde passava. A história continuou com Abraão e seu sobrinho Ló, que se tornou o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão deixou Harã, ele tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria o pai de uma nação numerosa, e todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Abraão esperou 11 anos para que a palavra de Deus se cumprisse. Então Sarai, sua esposa, não acreditando mais na promessa de Deus, deu sua serva Agar a Abraão para coabitar com ela. Assim nasceu Ismael, que se tornou o pai de uma nação numerosa, o povo árabe, os inimigos históricos do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e ordenou que saísse de sua tenda e contasse as estrelas do céu. Então ele lhe disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Mas Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando o filho da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara 90, quando Isaque nasceu. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril. Após 20 anos de casamento, Rebeca foi curada, e eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai dos Edomitas, e Jacó, que recebeu o nome de Israel em sua conversão, tornou-se o pai dos israelitas.
Por meio de José, o penúltimo filho, a família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá, eles se estabeleceram na terra de Gósen, uma região fértil. Essas 70 pessoas se multiplicaram espantosamente. Após 400 anos no Egito, eles saíram sob a liderança de Moisés, com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas. A jornada pelo deserto em direção à terra prometida continuou. O que deveria levar 3 meses levou 40 anos, devido à incredulidade do povo e aos 12 espiões que foram enviados para explorar a terra prometida. 10 deles voltaram com um relatório pessimista, incitaram e amotinaram o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes daquelas terras, eles se sentiram como gafanhotos e diminuíram o poder de Deus. Então, Deus os puniu severamente, condenando todo aquele povo a perecer no deserto, permitindo que apenas Josué e Calebe, os espiões fiéis, entrassem na terra prometida. O povo de Israel vagou em círculos no deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia que espiaram a terra. O deserto se tornou o maior cemitério do mundo, onde toda a geração que saiu do Egito pereceu, exceto pelos 2 homens que ousaram confiar em Deus. Após 40 anos de peregrinação, temos 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué. Mas ainda havia muita terra a ser conquistada. Josué, servo de Moisés, introduziu o povo na terra prometida por meio de um chamado de Deus e de um extraordinário empoderamento. Após a morte de Josué, começou uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de período dos juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e de altos e baixos na vida de Israel. Durante o tempo dos juízes, o povo fazia o que bem entendia, devido à dureza de seus corações. Eles foram oprimidos por muitos inimigos. Nesse tempo, Deus levantou líderes de grande estatura como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após este longo período, veio uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus governasse sobre eles. Samuel, o último juiz, ungiu Saul como rei sobre Israel. Saul governou por 40 anos. Ele começou bem e terminou mal. Abriu as cortinas de seu reinado com humildade, mas depois sucumbiu ao orgulho, à crueldade e, por fim, à rebelião e apostasia. Depois dele, Davi reinou em seu lugar, também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino e se tornou o rei mais proeminente de Israel, acumulando riquezas, conquistando terras, derrotando exércitos, andando com Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus. Apesar de pecar gravemente contra Deus, sua família e seu povo, ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Davi, o pastor que se tornou rei, deixou um legado de glória, um reino unido, um trono estabelecido e a promessa divina de um descendente que reinaria para sempre. O futuro de Israel nunca pareceu tão brilhante, mas a sabedoria e a riqueza podem se tornar uma armadilha mortal. E o filho de Davi, Salomão, está prestes a levar o reino a um esplendor nunca visto e a uma queda devastadora. No próximo episódio, a glória e a ruína do homem mais sábio do mundo, a divisão de uma nação e a longa e escura estrada da idolatria que levará o povo de Deus às correntes do exílio, preparando o palco para o silêncio mais longo da história, continua. Se inscreva no canal e ative as notificações e não perca o próximo episódio da saga A História Completa da Bíblia.